Já retornamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, entrevistando o Dr. João Felipe Artioli, especialista em Direito Desportivo. Dr. João, ou Dr. Artioli, não sei, eu acho que Dr. Artioli é muito forte, você poderia pensar em utilizar esse nome como o nome mais forte e principal, viu, doutor? Vamos lá. Hoje, a gente cobra muito dos clubes o investimento nas categorias de base e tal, mas por vezes a gente vê lá, o jogador começa, quando de repente se desponta um bocadinho, vê um clube grande, pimba. Exatamente. O que os clubes podem fazer para se resguardar desse perigo? Entra no profissionalismo do clube, principalmente na base, que é onde está, não de forma pejorativa, mas o ouro do clube mesmo, né? A matéria-prima do clube. Os clubes até 2013 ainda, muitos poucos clubes tinham a chancela da federação de clube formador, que é o que garante ao clube o resguardo do atleta ainda menor ou mesmo que maior, que não tem o contrato profissional. Então o clube ele precisa preencher uma série de requisitos que está na Lei Pelé, que foi introduzida em 2011. Com isso a federação garante ela por um período, 2, 3 anos, a chancela de clube formador. Com isso o clube faz um contrato com o atleta e se resguarda. De que forma? Tudo aquilo que ele investe no atleta, com salário, com bolsa auxílio, na verdade, com alimentação, questões físicas, com departamento médico, fisiologia, educação. Em alguns clubes pagam colégio particular ou montaram um próprio colégio para isso, que multiplicado por 2.000 é, entre aspas, uma multa para que um outro clube venha e pegue ele caso ocorra. Então vamos supor, vai ter que somar o período todo de quanto se investiu num atleta? No período que ele esteve no clube. Tá, ele investiu 50 mil reais. Multiplica por 2.000, caso contrário o atleta ele é obrigado a assinar o primeiro contrato. Obrigado não, né? O clube tem a preferência do primeiro contrato. E a partir de que idade o atleta pode se profissionalizar? Olha, a partir dos 16 anos já é possível fazer o contrato. Contrato profissional, exatamente. Mas alguns clubes nem sempre o fazem, né? Ainda experimentam os atletas e colocam eles para jogar como amadores, né? Que tem um limite que é possibilitado. Por exemplo, hoje você advoga para Ponte Preta. Isso. Mas você é contratado da Ponte ou você presta serviço para a Ponte? Eu presto serviço para a Ponte Preta. Então, se amanhã um clube quiser contratá-lo, também pode? É possível. Se não houver conflito de interesse, não tem problema algum. Claro. Você pode prestar, inclusive, uma consultoria, uma assessoria, de repente, para o clube que... Nem todo clube tem um advogado que está trabalhando, ou todos têm? Poucos clubes têm. Os da primeira divisão todos têm, os da primeira sem dúvida. Alguns da segunda, que são aqueles que transitam mais. Agora, os clubes menores, não tem. Já fomos bastante, principalmente no Profut, fomos muito procurados para poder prestar consultoria e explicar o que tem para fazer, se é obrigatório ou não a aderir ao Profut. Entendi. Agora, se acontece com os clubes da primeira divisão, haja vista aqui mesmo em Campinas, que a gente está acompanhando, quantas vezes a Ponte Preta perdeu jogadores para os clubes maiores? Guarani também, enquanto esteve disputando séries mais elitizadas, também perdeu. Agora, se isso acontece num centro como Campinas, numa série importante, Série A, imagina então Série C, Série D, essas coisas todas, deve ser uma loucura, né? Acontece muito, os clubes, justamente pela falta do jurídico, não tem um resguardo contratual, a forma de como conduzir, às vezes, algumas situações, que em muitos casos tem empresários ou os próprios atletas não querem ficar no clube e simplesmente debandam. O clube ele tem direito sobre isso também, mas muitos não exercem porque não tem um conhecimento, não tem alguém que instrua, olha, o atleta saiu, nós vamos requerer na CBF mesmo, na Câmara de Conciliação, tentar obter os direitos do clube ou mesmo judicialmente. Muitas vezes é por uma ignorância total. Sim. Mas outras vezes por uma tentativa de dolo, sei lá, uma esperteza descomunal, digamos assim. Porque, por exemplo, mas que você pode imaginar que Neymar, Messi agora inclusive também, mas vamos pegar o Neymar aqui. Neymar, do Santos, de um clube internacionalmente conhecido, extremamente assessorado com advogados e tal, e de repente passar por todo esse dissabor que está passando. Isso aí era uma tentativa de lesar o fisco, digamos. Muito provavelmente. Ou seria leviano falar isso?
É difícil dizer quando não Você não está no processo, exatamente. até eticamente fica complicado para você. Mas o que pode-se dizer de forma geral ainda é que os clubes, eles que regulam o mercado. Na mão deles. Mas ainda existe muito daquela coisa bairrista, de rivalidade, e o clube, quando ele pode, alguns podem ter alguma vantagem, tentam se valer dela. Esquece que pode se virar contra ela. Você sabe que a sua presença aqui hoje está diferente, até uns takes diferentes, eu estou percebendo no programa aqui, né, umas imagens. Essa é a criatividade dos nossos cinegrafistas aqui lá, comandado pelo nosso diretor de imagens lá na Suíte. Hoje o futebol, agora vamos ter a política, mas hoje o futebol pode-se dizer que é o primeiro assunto nacional. E por isso, pela própria evidência, nós temos um número acentuadíssimo de advogados do direito desportivo. Sem dúvida alguma. E é o que eu falei, por maior que seja a crise no país, é um mercado que eu não acredito que vá parar de fomentar. Acho que é o mercado principal no Brasil, inclusive em geração de renda mesmo. Patrocínios. E por mais que tenha crise, você vê os clubes têm patrocínios. É mais difícil, mas eles possuem. E movimenta muito dinheiro, movimenta a mídia, movimenta o marketing, movimenta áreas jurídicas, movimenta tudo. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você também é tributarista, né? Isso. Atua nessa área aí. É uma área interessante, né? Para muitos é uma área, assim, apaixonante, né? Mas para quem tem que gostar muito de números e tal. O advogado é um eterno estudante, né? Sim. Não para de estudar nunca, né? Sempre. E com mudanças de lei constantes, então, não tem como parar de estudar. Não tem como parar de estudar, né? Mas, puxar um pouquinho aqui para o direito, de repente, até do próprio consumidor, né? Por vezes, não sei se é da área tributária, até imagino que seja, por vezes algumas pessoas ficam devendo ISS, por exemplo, para a prefeitura, claro, ISS é um imposto municipal, sim, certo? Isso prescreve? Sim. Muitos casos, o contribuinte nem sabe que é contribuinte do ISS. Por exemplo, um médico. Como é que é? Não entendi. Muitas vezes eles não sabem, exatamente. Um médico, ele se forma em Campinas, na Unicamp, ele faz a residência. Tem que ser na Unicamp, não pode ser outra faculdade? Qualquer outra faculdade. Essa é pública. Entendi. E aí, ele acaba sendo levado a registro no ISS, ele acaba tendo um cadastro na prefeitura. Mas ele não sabe. E ele termina a faculdade, terminou a residência, ele recebe uma proposta de emprego, vai trabalhar numa outra cidade, lá ele se cadastra, regulariza o ISS e paga o ISS. E fica uma pendência tributária aqui. E ele nem sabe que tem essa pendência? Nem sabe que tem essa pendência. De repente, ele recebe uma carta da prefeitura com uma proposta de acordo, coloca o valor atualizado do débito, fala, se você pagar 30% do valor, a gente dá um desconto. Mas tudo bem, mas isso ainda que esteja vigente o débito. Mas qual é o prazo de prescrição? São 5 anos. A legislação para execução tributária ela teve algumas modificações, mas em geral são 5 anos. E são inscrições antigas, de 95, 96, nossa, isso aí já tá 2000, e elas estão prescritas há muito tempo. Continuam no fórum. E conforme os contribuintes estão recebendo essa carta, alguns se assustam e fazem um acordo. Vão lá e pagam. Exatamente. Aí a prefeitura acaba arrecadando. Em outros casos, quando eles procuram ajuda de um especialista, de um advogado, temos diversos casos desses no escritório, nós entramos, chamada exceção de pré-executividade, fazemos pedido de prescrição intercorrente, que ela se chama, na verdade, porque dentro dos 5 anos a prefeitura executa. Mas a partir da execução, ela fica 5 anos sem dar movimentação no processo. Bom, então, trocando em miúdos, sem usar, por vezes, algumas palavras que vocês, advogados, usam, eu acho lindo, acho, quando vocês usam palavras eruditas, é a coisa mais bonita do mundo. Eu não entendo nada, mas acho uma coisa maravilhosa. Então, trocando em miúdos, alguém que esteja devendo ISS, que é Imposto sobre Serviço. Isso. Ok? Há muito tempo, de repente você mesmo sabe, às vezes nem sabe. E se você receber uma cobrança, é preciso, de repente, conversar com o especialista, um advogado, para ver se aquela cobrança é devida ou não, se prescreveu ou não. Exatamente. Muito bem. O que se usa no termo popular, caducou. Caducou. É esse o termo que todo mundo costuma usar. Isso aí. Teve uma outra coisa também, que me pediram para que eu te perguntasse, quando eu disse que iria entrevistá-lo.
Há uma pessoa que construiu um imóvel, e quando você constrói um imóvel, você tem lá, tem o INSS não, tem esse mesmo, né? INSS para pagar. Também. ISS também. Isso. E até hoje não pagou e tal, mas a coisa vai para quase 20 anos. Isso já prescreveu a dívida que ele tem? Possivelmente já está prescrita, porque Olha eles aí. têm 5 anos para executar. Dentro dos 5 anos, o que era de praxe a prefeitura fazer? Ela manda a citação vai e volta, não foi citado, e fica nos porões da vara de execução, e de repente as pessoas recebem uma cartinha e nem sabem que podem anular esse débito. Conversando aqui com o Dr. João Felipe Artioli. Agora tem uma coisa que não prescreve nunca, é a saúde, hein? E às vezes de repente você fala assim, eu já tô assim, eu já caduquei, já prescrevi. Não. Eli, vamos ao seu recado. É aqui que eu tenho que falar, Eli? Ô, Eli, tá vendo? Eli não entra se eu não chamo na câmera certa. Eli, agora é você. É isso mesmo, Alberto César. Dica de saúde para você que está assistindo Visão Geral. Olha, quanto tempo faz que você não tem uma relação sexual boa, prazerosa, satisfatória para você e para a pessoa que te ama, que está ao seu lado? Muito tempo? Nem lembra mais? Desistiu do sexo? Nada disso. Sexo é muito bom. Acalma, relaxa, aproxima as pessoas, eleva a autoestima, faz fluir o amor, manda embora a discórdia, mantém o casamento, mas o tempo vai passando e você que é homem acaba entrando na andropausa. Tem problemas de ejaculação precoce e falta de ereção. E você que é mulher acaba entrando na menopausa, tem problemas de ressecamento e falta de prazer. Se você está passando por esse problema, ligue agora no número que está aí na sua tela. A ligação é grátis, isso mesmo, gratuita para você que está assistindo Visão Geral. 0800 000 0907. Se você for homem, será atendido por outro homem. E se você for mulher, será atendida por outra mulher, para você ter mais liberdade ao conversar. O Fortisam é um produto 100% natural, aprovado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. E o melhor, não causa dependência. Nesse você pode confiar. O Fortisam é considerado um faxineiro de veias e artérias, um verdadeiro vasodilatador. Isso mesmo, para você que é homem, usando o Fortisam, você passa a ter mais ereções durante o dia, no intervalo de tempo mais curto. E para você que é mulher, acabam os seus problemas de ressecamento e você volta a sentir prazer. Muito bom também para os órgãos vitais, pulmões, coração, para o cérebro, para você que tem má cicatrização, inchaço no corpo, cãibras, dormências, varizes. Saiba você que um homem é considerado ativo sexualmente falando até quase 90 anos ou mais, cientificamente comprovado. Mas para isso acontecer, basta aumentar o fluxo sanguíneo no órgão genital. Olha só que exemplo simples para você entender melhor. Imagine que canudinhos de refrigerante são fininhos como veias e artérias e um cano d'água tem um calibre maior. É isso que o Fortisam faz. Vasodilatador natural de veias e artérias. Aproveite que você está assistindo Visão Geral e ligue grátis agora. Isso mesmo, 0800 000 0907. Compre um tratamento para 3 meses e ganhe 1 mês a mais de tratamento. Você ainda pode pagar parcelado no boleto ou no cartão, precinho pequenininho que cabe no seu orçamento. E detalhe, esse tratamento você faz aí na sua casa e custa bem menos do que uma consulta no especialista. Você precisa se tratar e dar esse presente para a pessoa que te ama. 0800 000 0907, Alberto César. Isso aí, Eli, enquanto você liga, vou para o intervalo e na sequência eu volto. Porque eu continuo aqui com o doutor João Felipe Artioli falando do direito desportivo. Aguarde, instante só.